tempo Tá livre. bom, branco aqui da minha parte. Vamos lá. Continuando. Beleza. Primeira parte, igreja primitiva, embrião, né? Embriãozinho ali, ainda está crescendo, o projeto de Deus está se manifestando. O projeto de Deus sempre existiu? Qual é a sua opinião? Deixa eu aproveitar, né? Sempre Deixa eu aproveitar existiu. isso aqui para Sempre existiu. A igreja manifestou naquele ano. manifestou ali, mas a Bíblia diz que a igreja que foi fundada antes da fundação do mundo, ou verdade. seja, é um projeto Eterno. mais antigo que o próprio homem. Não existe na pré Antes de Deus criar o homem, Deus já pensou na igreja. Pensou na igreja. Isso nos inclui, Com que é certeza. um privilégio. Exatamente. Não é calvinista. A minha, deixa isso pra lá. Deixa para outro vídeo. Deixa para outro vídeo. Beleza, chegamos no período de Constantino. Né? Constantino agora. O que você acha? Foi uma jogada política? Foi conversão real? O camarada estava realmente decidido? Foi realmente fé? Qual a sua opinião? É difícil, né? Há uma controvérsia muito grande nessa questão sobre a conversão de Constantino, porque a história paralela mostra claramente que havia uma inquietude muito grande no Império. Constantino, como imperador, não tinha o apoio popular das pessoas, e ele era um homem que tinha projetos muito importantes, projetos ambiciosos, nababescos, de modo que ele precisava de um apoio popular para avançar os seus projetos, né? Como de fato depois ele fez, construiu Constantinopla, né? Que é uma cidade em homenagem a ele próprio, e ele precisava disso. Vaidoso, né? Pouco vaidoso. O que acontece é que ele, nessa vaidade excessiva, ele percebe, como um político inteligente que ele era, que havia um grupo de cristãos muito gigantescos que estava nos porões do seu império, do seu vasto império, né? Então, numa das suas batalhas, Constantino tem uma visão, entre muitas aspas, onde ele vê uma cruz flamejante. A cruz sempre foi o símbolo do cristianismo. Ele vê uma cruz flamejante e diz e uma frase escrita: por esta vencerás. Então ele volta. Opa! Vem aqui, Bruno. Então tá. Vai lá. Vamos lá. Pronto. Desculpe, foi eu que balancei a nossa mesa. Vai aqui lá, no vamos lá. Então ele volta e ele... Por essa vencerás. Por esta vencerás, que era a cruz. E aí ele se converte ao cristianismo, que na verdade a conversão de Constantino é posta suspeita, né? É suspeita, ele nunca foi um cristão, nunca se batizou, né? Então ele faz a organização da igreja a partir dele, a partir de Constantino. Então foi em Constantino que a igreja começou a ter um formato que ela é hoje, né? Mais instituição, é isso? É um formato institucional, porque a igreja já existia. Aliás, aos montes, aos milhares, né? É impossível saber o quanto a igreja era poderosa, mesmo antes de Constantino. Porque era impossível que Constantino se levantasse sem uma igreja muito forte por trás dele, né? Então, quando ele se levanta para fazer a sua obra, ou melhor, a sua constituição da igreja como uma igreja, digamos assim, física, uma igreja institucional, ele tem o apoio de muita gente. Então a igreja provavelmente é uma igreja de milhares já de congregações e tal, uma igreja muito forte já. Uma igreja que orava, que tinha o Espírito Santo, uma igreja que quando se reunia tinha salmos, doutrinas, revelações. Então era uma igreja já muito poderosa nessa época. Essa anti-Constantino, pós-Constantino? Antes de Constantino. Antes de Constantino. Com a chegada de Constantino e a aliança que ele faz com a igreja imediatamente sai dos porões do império e vem e mostra-se para o mundo. E era de fato uma igreja poderosíssima, porque a igreja anterior a Constantino era a igreja que os cristãos eram levados às arenas, e os cristãos sofriam assim as atrocidades das piores possíveis, mas essa tática de Satanás fez com que o tiro saísse pela culatra, né? Porque as pessoas ficavam encantadas. Como assim? As pessoas terem coragem
irem à morte por conta dessa fé. Então eles queriam conhecer essa fé. E quando vinham para o Evangelho, se apaixonavam por ele. O Evangelho é apaixonante, né? Aí a gente segue o quê? 350? 350 depois de Cristo. Depois do chamado do grupo dos 8 imperadores, que foram os piores imperadores da história para a igreja. Aí já passou Nero, passou toda a perseguição. Já passou, o Nero está ali já próximo de Cristo. Então vamos lá. Seguimos aqui depois da época de Constantino, a gente vai começar a ver uma crescente institucional, vamos dizer assim, mas uma queda espiritual. Isso. Concorda? Isso. E aí, como que você vê esse momento? Eu acho que foi no final do período da igreja perseguida que saiu o Espírito Santo, digamos assim, de uma forma global da igreja. Porque imagine, uma igreja que orava, uma igreja que jejuava, uma igreja que buscava ao Senhor, era uma igreja que o Espírito Santo estava muito presente nela. Então agora com a união entre a política, o Estado, vamos chamar de Estado, né? A união entre o Estado e a igreja tirou dos cristãos a necessidade de orar, de buscar ao Senhor, de jejuar, porque em toda a época do povo de Deus, sempre o período de maiores perseguições foram os períodos de maior crescimento. Vide Israel durante os 400 anos que passou na terra do Egito. O texto diz, quanto mais o afligiam, tanto mais multiplicavam, tanto mais cresciam. Então o período de maior crescimento da igreja foi o período da perseguição. Quando a igreja uniu-se ao Estado, a igreja se institucionalizou, ficou uma igreja poderosa, estruturou por um projeto político. Então, a igreja nessa época não tinha nenhuma liderança mais, porque a última liderança da igreja é o que está nas Escrituras Sagradas, que é o Tiago. Sim. Tiago, irmão do Senhor, depois de Pedro, de um período grande de governança ministerial petrina, né, do Pedro. Pedro, ao que parece, prefere trabalhar na questão da expansão da igreja. A gente vê Pedro indo para Samaria, Pedro visitando as igrejas ao redor de Jerusalém. E essa parte, digamos assim, mais institucionalizada da igreja primitiva, que era muito pequena ainda, passou a ficar a cargo de Tiago, irmão do Senhor, irmão de Jesus. Com Tiago, irmão de Jesus, à frente da igreja, o Pedro consegue ter mais tempo para o crescimento exponencial da igreja dentro dos territórios de Israel. Depois nisso tem o apóstolo Paulo, que faz um trabalho gigantesco da igreja fora dos termos de Israel. Mas a grande verdade é que a igreja, depois de Tiago, não tinha mais nenhuma liderança. Aí você já vê os bispos sucedendo exatamente, os bispos agora que foram ordenados, né, pelos pastores das igrejas, eles estão dirigindo aquelas micro-igrejas, a maioria delas escondidas por conta da perseguição do império. Então eles não se reuniam em reuniões de obreiros, em convenções, em cafés pastorais. Eram os concílios da igreja, não existia nada disso. Mas o interessante, professor, é que não obstante a igreja estar extremamente distante uma das outras, não havia vínculos entre as outras, quase, a igreja mantinha a mesma identidade em todas elas. Isso é que é extraordinário. E pelo menos duas coisas dava a mesma identidade para a igreja. Então, se o sujeito saísse aqui do Imbu e fosse lá para outro estado, ele encontraria uma igreja muito parecida. E não tinha um bispo primaz que liderasse aquela uniformidade da igreja. A igreja mantinha a sua uniformidade principalmente por duas questões. Primeiro, as cartas. Porque o Paulo escrevia a carta à igreja de Colossenses, por exemplo, que era um problema, digamos assim, exclusivo da igreja de Colosso. E aí o pastor de Colossos, que tinha amizade com o pastor da igreja de Filipe, que era eu, por exemplo, a gente trocava essas cartas. Então tinha um copista na região, um copista lá na sua igreja, que fazia cópia dessa carta do Paulo e passava para mim. As cartas que eu recebia, eu passava para ti. E assim eram as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João. Então a igreja mantinha uma mesma identidade doutrinal por conta desse comércio não eletrônico. Isso, desse comércio das cartas. Não comércio de pagar, assim, mas assim, desse escambo das cartas que eram passadas de um para outro.
E a segunda coisa que trazia a mesma identidade para a igreja primitiva era o Espírito Santo. O apóstolo Paulo falou sobre isso, inclusive. Sim. O apóstolo Paulo disse que é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Então, o Espírito Santo dava uniformidade para a igreja. Então, era o mesmo batismo, o mesmo Espírito Santo, os mesmos dons de línguas, as mesmas operações de maravilhas que tinham numa igreja que não se conhecera, elas tinham por causa do Espírito Santo. Isso é interessante porque a gente está falando de uma sociedade que não tinha meios de transporte tão bons, estradas ruins, comunicação zero. Você está falando de uma comunidade totalmente diferente da nossa realidade. Né? Então, a gente avançando aqui, né, para a gente pegar o time aqui, e aí a gente chega, depois do Império Romano se estabilizar e estabelecer a igreja como a principal instituição com o imperador Constantino. Sim. A gente tem esse esfriamento, né? Sim. Esse esfriamento da igreja. Quem sabe que não é completamente, Deus nunca permite que todos... Sim. Né, a chama nunca se apagou. Se apaga. Existe, enfim, com a perseguição, aquela coisa que você falou das cartas que foram distribuídas, gerou essa possibilidade da gente encontrar escritos, isso, né? Isso. Tanto que a Biblioteca do Vaticano, né? Hoje existem várias cartas, inclusive que não são canônicas, não estão na Bíblia, e várias cartas da mesma carta. Por isso que esse negócio do copista que escrevia é uma coisa aceita pela alta crítica, porque, por exemplo, o Evangelho de Lucas, por exemplo, foi achado vários escritos de Lucas em diferentes regiões do mundo, né? Então era essa questão dos copistas era algo muito... Que eu acredito que é Deus preservando o texto. Preservando o texto sagrado. Daí a gente chega no esfriamento. Sim. A chama quase... Se foi. Só que vamos chutar aí 500 anos, quase 600 anos, 700 anos. Chega em 1600, 1700, a igreja está politizada, bispos tomando conta de tudo, o Papa decidindo o que se faz e o que se não faz, e a igreja se tornou um gabinete do Papa, vamos dizer assim. Sim. Mais ou menos, ou eu estou exagerando? Não está exagerando. Aliás, o Papa determinava isso, na Europa, aí já está na Europa, né? Paulo já Exatamente. expandiu tudo, a gente já está na Europa, já 1600, 1500, 1600. Isso. Esse período que foi do ano 350 até o ano 1500 e pouco, aproximadamente 1300 aproximadamente, anos, a gente não 1200 a 1300 anos, foi o tempo de escuridão. Escuridão não somente filosófica no mundo, mas foi um tempo também de esfriamento espiritual absurdo. Essa hegemonia da Igreja Católica por 1200 anos, no mínimo, ela teve o lado bom e teve o lado ruim. A gente costuma falar sempre do lado ruim, o obscurantismo filosófico, todos os filósofos que tinham ideias que não eram concordantes com a igreja eram queimados em fogueiras e tal, então a gente sempre vê o lado ruim. Mas existe o lado bom disso. E qual é o lado bom? Não obstante o desvio completo da Igreja Católica aos princípios, digamos assim, da santificação, da pureza, mas os costumes judaico-cristão foram implementados no mundo de maneira completa. Então não havia espaço para nada que ferisse frontalmente a Bíblia Sagrada. Por exemplo, práticas que hoje a gente entende como práticas comuns, práticas normais, elas não existiam a essa época. E por que não existiam? Porque a igreja mantinha rédeas muito apertadas nas questões morais, na questão do casamento, nas questões da prostituição, nas questões do homossexualismo, na questão de muitos vícios. Então, a igreja mantinha uma rédea muito apertada para a humanidade como um todo. Então, eu imagino que se não fosse o protagonismo da Igreja Católica desde o ano 350 até agora, pelo menos nessas questões morais, o mundo hoje não seria como é. A gente sofre muito com a frieza espiritual, mas a gente tem que dar o ônus de que, moralmente falando, preservou-se muito dos conteúdos, escritos e outras coisas. Exatamente. 1500, 1600, 1500 e aí a gente começa a ver a aparição dos
reformadores, né? Isso. E essa é a parte que provavelmente os estudantes de teologia mais gostam, né? Sim. É a parte mais animada da história da igreja. Isso. No sentido, não animada no sentido fácil, não é que foi fácil. Mas é o seguinte, a gente percebe que a igreja se torna fria, quase apagada, e Deus levanta homens na Europa para reacender a chama, entre aspas, vamos dizer assim. Aí você vai ver vamos adiantar aqui, pré-reformadores, reformadores, e aí a gente chega no ponto que a gente quer encerrar, que é a nossa igreja. Os pré-reformadores, por volta de 150 a 200 anos antes de Lutero, a partir de aproximadamente 1350 a 1400, começou já um movimento. A gente sempre lembra do bispo alemão, né? Martin Luther, que a gente conhece carinhosamente como Martin Lutero. Mas existiram reformadores, inclusive na Germânia, compatriotas deles, extraordinários, que contestaram a Igreja Católica. E a diferença entre esses pré-reformadores e o Lutero foi que... Lutero é reformador. Isso, o reformador, é que esses pré-reformadores receberam como prêmio da sua insurreição à doutrina católica a morte na fogueira, né? Inclusive tem a célebre fábula, ou não sabe até que ponto isso é verdade, que quando matam João Hus, né, 100 anos antes da chegada de Lutero, eles falam: hoje vocês matam um pato, né? Mas vai chegar um cisne da qual vocês não poderão matá-lo, né? Daí... Dá um tempo? Então... Não, a gente continua aqui continua. No Facebook. Okay. A gente está aqui no Facebook e a gente continua. O que ocorre? Você vai colocar no Facebook, vai sair do YouTube, e avisa o pessoal que a gente está saindo, migrando, enfim, e vai para o Facebook. A gente já deu uma pausa aqui no tempo, okay. Só dá mais um minutinho que a gente bebe uma água aqui. Tá dando uma pausazinha, vocês que estão aqui no Facebook do pastor, né? Daí. Pelo amor de Deus, fica aí. Tá aqui o pastor Edilson. O que vocês estão achando? Renato Trajano, que bacana, irmã Lourdes Ferreira. Adriano Almeida, esse aqui também é aluno. Joab Oliveira, se eu não estou enganado, esse Joab é lá dos Estados Unidos. Ananias de Souza, também foi meu aluno. Isadora Macedo, também. Gesiel Rodrigues, que bênção. Carol Oliveira. Márcio Cortez, meu aluno, pregadorzão. Baiano também. É mesmo? Baiano. Baiano pregador. Muito baiano pregador. Baiano gosta de pregador. Letícia Secundo foi minha ovelha quando pastoreei. Michele Camilo foi minha aluna da Zona Leste de São Paulo. Eu lembro ainda de alguns alunos. Luísa Sampaio. Maravilha. Só o senhor que se chama.